Dando continuidade à nossa quinta aula, o zelo de Cristo pela casa de seu pai, tá? Casa do seu pai que Jesus encarava como sendo o templo. E observe, quando Jesus ele faz o primeiro milagre em Caná de Galileia, ele está lá em Caná, tá certo? Sobe até Jerusalém e vê a situação do templo. E você sabe o que aconteceu, não é verdade? Página 46, ao chegar a Jerusalém, depois de seu primeiro milagre em Caná da Galileia, Jesus encontrou mercadores no templo e, enfurecido, expulsa-os do local, cumprindo-se assim a profecia do Salmo 69, versículo 9, que diz: o zelo da tua casa me devorará. Jesus, nesse versículo, refere-se ao templo como casa do Pai. João 2,16. Os que observavam as suas ações e ouviam as suas palavras pediram por um sinal que comprovasse que Deus era o seu Pai. Jesus respondeu-lhes que, se eles derrubassem o templo, ele o levantaria em 3 dias. Os ouvintes eles ficaram atônitos, pois não compreenderam que o templo a que Jesus se referia era o seu corpo e que esse templo, fosse derrubado ou morto, voltaria a viver em 3 dias, exatamente como aconteceu futuramente. Nesse ponto, eles não compreenderam. Tanto é, gente, uma das acusações, a gente vai ver nos evangelhos, que desferiram contra Jesus foi essa daqui. Não, ele falou que ia destruir o templo e ia levantar ele em 3 dias. Então ele pecou contra o templo. É uma coisa absurda, né? Esse mesmo templo, aqui no ano 70, foi completamente destruído e está destruído até hoje. Os que vão a Jerusalém sabem muito bem o que sobra desse templo é o local dele e o muro chamado Muro das Lamentações, tá? Justamente esse mesmo templo, que era o templo de Herodes da época. A reforma foi por ele. O Herodes ele fez um templo bem maior do que era o do Antigo Testamento, o de Shilomon, por exemplo, fez bem maior. E é esse templo que Jesus entra, chicote na mão, vendilhões são expulsos e tal. E se cumpre o Salmo 69, versículo 9, na pessoa de Jesus. Aqui na página 46 nós temos aqui alguns encontros pessoais de Jesus com algumas pessoas registrados nos evangelhos, tá? Podemos citar Nicodemos, podemos citar a mulher samaritana e assim por diante, tá certo? Explicado aqui até a página 48. De volta a Galileia, o Senhor ficou com os samaritanos por 2 dias, né? E depois regressa a Galileia, João 4, verso 40 até o 45. Agora para pensar comigo, né? Os judeus odiavam os samaritanos. Jesus agora um judeu, com um grupo de discípulos judeus, né? Seguidores judeus, pessoas que foram alimentadas por todos os judeus. Pô, esse cara ficou 2 dias com os samaritanos, será que quer fazer algum complô contra a gente? Pessoal, eu acho interessante que Jesus ele era especialista em quebrar paradigmas, principalmente no âmbito dos dogmas religiosos que essa turma tinha na época dele, né? Ficar com os samaritanos 2 dias, ensinando eles, convivendo com eles, comendo o pão deles. Gente, porque tinha uma crença entre os judeus na época de Jesus que eles diziam o seguinte: quem come o pão samaritano é como se comesse carne de porco. Tanto é que você vê, Lucas registra a parábola do samaritano, que a gente chama de bom samaritano, mas bom samaritano não está escrito na epígrafe da Bíblia ali, né? Eu fico pensando ali que o herói da parábola é um samaritano, já observou? Ele está falando isso para um doutor da lei, um nômicos, um termo grego, né? Doutor da lei, advogado que seja. E para esse doutor da lei sendo judeu, quem que deveria ser o herói da parábola de Lucas 10? O levita, judeu, o sacerdote judeu, mas o herói quem é, gente? O samaritano, que é o herói da parábola. Então Jesus ele desfere contra esse preconceito judaico, étnico da época, alguns petardos extraordinários. E Jesus, não fique chateado com o que eu vou dizer. Ele, durante o seu ministério, especializou-se em escolher gente que não presta. Escolheu você, escolheu a mim.
Então, metade do seu ministério, página 49, ocorreu naquela região da Galiléia, perto ali do mar da Galiléia, tá? Segundo certos estudiosos, o período entre o seu batismo no Jordão e a sua ascensão foi de 3 anos e 4 meses. Sendo o seguinte, eventos iniciais de Jesus, preste atenção, 4 meses na Judéia. O ministério de Jesus na Judéia, 8 meses. O ministério de Jesus na Galiléia, 20 meses. O ministério de Jesus na Judéia, na sequência, tá? 3 meses. O ministério de Jesus na Pérea, mais 3 meses. E o ministério de Jesus em Jerusalém e nas redondezas de Jerusalém foi um período de 2 meses. Isso na sequência lógica, segundo alguns estudiosos, tá? Se verificarmos o mapa daquele período, observaremos que Jesus andou por uma grande parcela da terra da Palestina para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Mateus escreve que ele percorreu todas as cidades e aldeias, Mateus 9:35. Foi o primeiro e mais efetivo evangelista itinerante da Bíblia. Para quem não gosta de pregador itinerante, para quem não gosta da postura do itinerante em ir para essa cidade, aquela cidade e outra cidade, pregar o evangelho a convite, Jesus foi um pregador itinerante, tá certo? Então, observe, a fama de Jesus, ela alastrou-se por toda a região da Galileia, e por ter passado tempo ensinando nas sinagogas dos povoados, muitos reconheceram que ele era definitivamente um mestre incomum, ou seja, ele era o prometido de Deus. Há uma profecia de Moisés no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 19, que Deus levantaria um profeta do meio de vocês, que seria poderoso em obras e palavras, vocês devem ouvi-lo. Profecia de Moisés que se cumpre na pessoa de Jesus. Uns creram nisso, evidente. Outros, claro, evidentemente, não creram nessa profecia. O livro de Lucas nos relata o ministério de Jesus na Galiléia. O livro de Lucas nos relata o que aconteceu com Jesus ao voltar da cidade de Nazaré, Lucas 4. Ao chegar lá, foi até a sinagoga e pregou, usando como base um trecho do profeta Isaías, capítulo 61 de Isaías. O âmago da mensagem foi que ele era o cumprimento daquela profecia. Para pensar. A esperança e a resposta de Deus aos pobres, quebrantados de coração, cativos e cegos, oprimidos. O proclamador do novo tempo, do favor do Senhor. Pense comigo, senhores, à luz aqui da página 50 e da página 51. Jesus entrando na sinagoga, Lucas 4, depois que ele veio da tentação do deserto, depois de ser aprovado naquelas tentações, tá certo? Ele entra na sinagoga, pensa comigo como se fosse hoje, ele pega a Bíblia, ele lê a Bíblia, lê uma profecia que ele já conhecia, uma profecia messiânica ele lê, Isaías 61, estava lá o rolo, em cima do, vamos colocar aqui, em cima do púlpito da sinagoga. Ele pega aquela escritura, ele lê a escritura, todo mundo escuta, aí ele diz o seguinte: senhoras e senhores, eu tenho uma notícia para dar aqui. Essa escritura que eu li se cumpriu agora na minha vida. Essa pessoa aqui sou eu. Para pensar comigo. O que será que aquele povo da sinagoga, hoje a sinagoga branca está lá em Cafarnaum, né? A pronúncia correta é Cafarnaum, né? Termo em hebraico. A sinagoga está lá até hoje, a sinagoga bizantina, que eles falam a sinagoga branca, né? O alicerce dela, pedras mais negras, né? É as pedras da sinagoga original de Jesus, mas a parte de cima, a sinagoga branca da época bizantina. O que será que aquele povo que estava na sinagoga, será? Foi num sábado, será? Sinagoga cheinha, lotadinha, congregaçãozinha cheia. O que será que não pensaram? Peraí, esse camarada aí... E Jesus já estava morando na casa do Pedro ali, tá? Jesus já era ali alguém, um hóspede ali comum na casa do Pedro, já estava morando ali em Cafarnaum, já tinha um grupinho, né, que
que seguia Jesus e tal, já tinha realizado algumas coisas e tal, né? Agora ele está dizendo que ele é cumprimento de profecia messiânica. O profeta falou 600 anos, está cumprindo agora. Imagina o impacto que Jesus não causou. E Jesus sempre foi uma pessoa de causar impactos, causa até hoje. Página 50 e 51 explica mais detalhes. E na página 52 eu quero ler aqui uma outra questão para reflexão de todos nós. Baseados na afirmação de Jesus que estes sinais seguirão aos que crerem. Mateus 16, 17. Podemos crer que ainda hoje esses sinais podem ocorrer? Quais sinais? Será que é só o sinal que Jesus falou em Marcos 16? Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas. É só desses sinais que ele está falando? Não, minha gente. Ele está falando de todos os sinais que existiram em seu ministério. E quando fala de sinal, eu estou falando de milagre, estou falando de portento, estou falando de maravilhas. Ou será que os sinais eram só para aquela época de Jesus? E quando diz, os sinais seguem os que crerem, ou seguirão os que crerem, quer dizer o quê? O sinal vai atrás de você. Você não correrá atrás de milagres, mas os milagres correrão atrás de você. Então, o que quer dizer isso? Você é uma pessoa de fé, ok? Para que o sinal vá atrás de você, você tem que atraí-lo. Então, me parece que a fé atrai os sinais. Então, seguirão. Você está andando, se alguém está te seguindo, alguém está atrás de você. Então, o sinal não está na tua frente. O sinal está na tua retaguarda. Qual é a metáfora dessa pedagogia de Jesus? É o seguinte: não fique correndo atrás de milagres. Não fique correndo atrás de sinais. Não fique correndo atrás de maravilhas, porque você pode ser facilmente enganado. Mas se você tiver fé, seguirão os que crerem. Os sinais vão atrás de você, porque você vai ter fé. Sinais seguirão, repito, os que crerem. Se creio, o sinal vai atrás de mim. Se não creio, então eu que estou indo atrás dos sinais. Porque se crê, o efeito é o contrário. Você me entendeu? Então me parece que a vida de quem crê, a prioridade não é os sinais. Sabe por quê? Porque os sinais vêm atrás de você. Então a vida do que crê é para ser salvo, é para ser perdoado, ter comunhão com Deus, mudança de mente, mudança de vida, mudança de caráter, mudança de ego. E os sinais são consequência dessa crença, pessoal. Por quê? Porque eles vêm atrás. Você me entendeu? Então que sejamos dessa forma. Página 53, o capítulo de número 5, maravilhas e controvérsias. Tá? Cidades obstinadas que teve na época de Jesus. Quais? O Senhor percorria, conforme era seu costume, a região, ensinando nas sinagogas, fazendo maravilhas e oferecendo a graça e a salvação do Pai, às multidões e aos indivíduos. Com o aumento da popularidade de Jesus, as autoridades religiosas passaram a confrontá-lo com mais veemência e começaram a traçar planos para se livrar dele, ou seja, para matá-lo. Tá? Se você ler João 12, está escrito lá que eles queriam matar Lázaro e queriam matar Jesus. Tá certo? Apesar das circunstâncias, Jesus não se deteve e continuou firme no seu propósito de pregar, ensinar, curar e estabelecer o reino de Deus entre os homens, não o reino físico, dentro das pessoas. Tá? E nós vemos algumas cidades, digamos assim, impenitentes, algumas cidades que não se arrependeram. E olha só que interessante, olha a lista. Muitos foram os lugares quais Jesus passou, porém, entre esses merece destaque, por conduta negativa da população, as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que encontravam-se ao norte do Mar da Galileia. Esta era a última, Cafarnaum, principal cidade da região da Galileia, foi residência de Jesus por aproximadamente 3 anos. Mateus 4:13 diz que Jesus morou lá 3 anos. E essas cidades vão ter um duro juízo. Mateus 11:23, tu, Cafarnaum,
que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Para vocês verem o juízo que vai ter as cidades que não creram em Jesus, mas tiveram a oportunidade ímpar de ter até Jesus morando dentro dessas cidades. Cafarnaum foi um caso específico.